Aleluias. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Você está pronto para a palavra? Animado, ativado em nome de Jesus ou não? Glória a Deus. Nas últimas semanas, Deus tem nos dado uma clareza, eu estava observando, na verdade, Deus tem nos dado um mapa muito claro para nós vivermos de fato a restauração e a aceleração dele na nossa vida nesse ano. E eu não sei você, mas eu estou crendo nisso e eu quero viver isso. Você está comigo ou não? Ou você só está aí? Vamos ver o que vai dar. Você está nessa fé ou você está firme na fé? No primeiro domingo desse ano, nós falamos sobre a graça de Deus ser a resposta para aquilo que nós vamos viver, para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e por que a graça e não nós podemos ter expectativas de coisas boas. Você ainda crê que Deus vai fazer coisas boas na sua vida? Está esperando por isso ou não? E na semana passada, nós falamos então sobre prosperar em tempos de crise. E de fato, cada dia que passa, a crise no mundo só se alarma cada vez mais. Porém, para nós, esse será um tempo de provisão e de bênção abundante, em nome de Jesus. Amém? E se nós juntarmos então todas essas peças que nós vemos falando, desde a palavra profética que nós recebemos para esse ano, as mensagens que eu compartilhei com você aqui, nós percebemos que Deus quer nos levar para outro nível. Vira para o seu irmão e fala para ele: Deus quer te levar para outro nível, irmão. Ele creu ou não? Ele não creu, fala para outro, esse aí não creu, fala para outro. Deus quer nos levar para outro nível. E sempre, quando a gente ouve falar sobre isso, né, a palavra aqui é sempre próximo nível. Mas eu creio que Deus não quer nos levar para o próximo nível. Que esse é um tempo de restituição e de restauração. Deus quer nos levar para um nível que nós nunca chegamos e não temos força para chegar lá. É outro nível. Sabe quando você fala para outra pessoa, fulano é outro nível? Você quer dizer o quê? Que a pessoa é diferenciada, sim ou não? E é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos levar a um nível de vida que nós não experimentamos ainda. É outro nível. Entendeu o truquezinho ali? Outro nível. Entendeu agora? Amém? Agora, a questão é, queremos acessar esse nível, queremos viver coisas grandes em Deus, mas muitos de nós queremos acessar esse nível sobrenatural usando uma ferramenta. E é aqui que o evangelho se difere das religiões. O que Deus tem para nós é sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. O que Deus tem para nós não é normal, mas as ferramentas que nós temos são ferramentas naturais. E não tem como você viver o sobrenatural através de ferramentas naturais. E aí, para me basear essa pregação para você, eu quero ler João, capítulo 10, versículo 10. E eu quero usar com você a segunda parte do versículo que diz o seguinte. Preste atenção nisso aqui. João 10, 10. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em plenitude, ou em algumas versões, em abundância. É a mesma coisa. Aqui nós temos a declaração do propósito de Jesus. Por que o homem Jesus existiu? Ele veio para que tenhamos vida e vida em plenitude, em abundância. Ouve-se falar muito sobre propósito, né? Esse é o propósito do homem Jesus. O propósito dele é vir nos trazer vida e vida em abundância, em plenitude.
Agora, preste atenção, porque aqui aparecem duas vezes a palavra vida, para que tenham vida, uma vida, e vida, outra vida. No grego, são duas palavras diferentes que o texto usa para citar essa frase de Jesus. A primeira vida que Jesus vai falar aqui, eu vou pular ela e eu vou te explicar essa segunda primeira. Pode ser? São duas palavras que Jesus usa ali no grego para falar sobre vida. A primeira, na verdade, a segunda que está aqui embaixo, é bios. Fala comigo, bios. O que é bios? Bios significa vida natural. É de onde vem a palavra biologia. Então, é a vida natural de um ser humano, de uma planta, de um animal. É a vida natural. Todo ser que vive tem bios. Vida. Vida natural. Você tem bios? Como você sabe? Você está respirando, então você está vivo. Aí. Então, bios fala de algo natural. E a palavra bios também deriva da palavra biografia, que é a história dos dias comum de uma pessoa. Então, bios gira em torno de quem nós somos no mundo natural. E é interessante que, quando nós distinguimos as palavras no grego, nós percebemos que esse é um estilo de vida. E se você parar para pensar, a religião gira em torno disso aqui, de vida natural. Por exemplo, a religião quer dizer para você o que você pode ou não comer. Isso é sobrenatural ou é natural? Natural. A religião quer determinar o que você pode ou não vestir. Isso é natural ou é sobrenatural? Se você parar para pensar, a maioria dos irmãos na vida da igreja vive em torno disso, em torno de coisas naturais. Então, se eu me esforçar, olha só, se eu me esforçar, eu vou ter uma vida melhor, sim ou não? Sim. Agora, que vida? Vida natural, bios. Então, se eu participo, por exemplo, de um treinamento de performance, eu vou estar melhorando a minha vida. Que vida? Natural. Se eu acordar cedo, fazer exercício, eu estou melhorando minha vida. Que vida? Natural. Isso é errado? Não, mas eu não posso esperar que essas coisas naturais me levem a viver a vida sobrenatural que Deus tem para mim. Você está entendendo? Deus quer me levar para um outro nível, um nível sobrenatural, mas bios não consegue me levar lá, porque bios tem um tempo. Diga comigo, bios tem prazo de validade. Mas preste atenção, bios é vida natural, e o mundo e a religião têm várias ferramentas para melhorar a nossa vida, sim ou não? Mas essas coisas não nos levam ao viver o sobrenatural. Eu posso viver uma melhor versão de mim mesmo. Já viu essa palhaçada? Sua melhor versão, seja a sua melhor versão. É bom para o mundo, funciona para a religião. O problema é, o evangelho não é melhoramento. Deus não quer a melhor versão de você. Vira para o seu irmão, fala para ele, sua melhor versão não presta. Que isso, pastor? Como não? Se eu acordar cedo, fazer academia, fazer exercício, comer bem, alimentar bem, eu vou ser melhor? Vai ser melhor. Bios, naturalmente. Para Deus, porcaria nenhuma. Por quê? Porque coisas naturais não fazem viver o sobrenatural. Vamos lá, eu trouxe um exemplo para você entender. O que é bios? Para você entender. O que é isso aqui? Uma flor, uma planta. Bonita ou não? Sim ou não? Bonita. Uma rosa branca. Cara, viu? É bonita. Murcha. É bonita. Ó, bonitinha. O problema é que não é de verdade.
É bonito, mas é superficial. Isso é bios. O que a religião prega para nós? Seja a melhor versão de si mesmo. O problema é, vai crescer, mas também não vai murchar. Olha que coisa boa. A outra que eu trouxe, a folha dela já caiu. Por quê? Fala comigo, vida tem que ter instabilidade. Coisa que a gente não gosta. Aqui, ó. Vai ter crise? Não vai. É perfeito? Sim. Tem como você julgar alguma coisa? Não, bonito. Você deixa lá no cantinho da sua sala, é bonito ou não é? Mas não é de verdade. O que eu estou tentando dizer para você? Bios, para nós é legal, mas para Deus não tem nada, porque não é de verdade. Pastor, como que não é de verdade? Você é um ser espiritual. Eu sei que você vê só o corpo, né? E você acha que você é o corpo. Não, você tem um corpo, mas você não é o seu corpo, você é um espírito. Amém? Vira para o seu irmão e fala, você é um espírito, irmão. Espírito do bem ou do mal? Olha que coisa bonita. É bonita, mas não vai para o próximo nível. Tem como o beija-flor vir aqui pegar o pólen dela e levar para outro lugar para nascer outra planta? Não, não reproduz esse troço. É bonito, não incomoda ninguém, mas não é de verdade. É isso que a religião quer, fazer isso aqui com você. Você seja certinho, bonitinho, impecável, engomadinho, para não incomodar ninguém. Mas você também não vai produzir nada, você não vai crescer, você não vai incomodar o diabo vai vir, vai cheirar você e não vai ter nada. Ó. Que não presta. Não é de verdade. E tem um monte de crente assim, irmão. Tem cara de crente, parece crente, mas não tem vida. Conhece alguém assim? Para julgar os outros é bom, né? Entenda o seguinte, a religião nos quer perfeito, mas Deus não nos chamou para ser perfeito. Deus nos chamou para maturidade. Isso aqui vai crescer? Vai crescer? Não. E você tem que crescer. Vira para o seu irmão e fala, você tem que crescer, irmão. Por quê? Olha para você ver, preste atenção nisso aqui. É perfeito? Cresce. Quanto mais a gente cresce, mais a gente descobre o quanto somos. Por isso que você tem que crescer. Enquanto você acha que você é alguma coisa, você não está crescendo. Você só é uma planta artificial. Se você não olha para o espelho e consegue enxergar as suas falhas, se você acha que você é o gostosão do não sei lá das quantas, você é um imaturo, você não cresceu. Porque quanto mais você cresce em Deus, mais você descobre que você não vale nada. Pastor, mas não tinha que ser o contrário? Não. Porque nós somos cheios de falhas, fraquezas e defeitos. E aí o que o mundo fala? Por isso que você tem que melhorar. Sim ou não? Por isso, você não presta. Seja a melhor versão de si mesmo. Acorde todo dia. Eu vou ser melhor. Hoje eu vou orar mais. Hoje eu vou dar bom dia. Aleluia. Você já deu bom dia para alguém que não te respondeu? Não dá vontade de matar a pessoa? Poxa, o que tem responder? Custa. O problema é, ela não fez um treinamento de desbloqueio. Ela é bloqueada. São ferramentas boas, mas são ferramentas naturais. Aí o mundo diz para você, você não presta, você precisa. O duro é quando você fala, pastor, estou precisando consertar a minha vida. Então quer dizer que você consegue consertar o que você não criou. Que foi você que te criou? Preste atenção, quem criou o homem? E por que o homem quer usar a ferramenta de homem para consertar o que não foi ele que fez? Como um psicólogo tem o poder de transformar, de consertar a vida da qual ele não sabe como foi formada. Ele ajuda, mas ele não conserta. Você está entendendo o que eu estou falando? Exercício é bom para o seu corpo, mas não conserta a sua vida. Já viu aquelas pessoas, eu não como chocolate porque eu tenho vida light.
Mas você é triste. Ser amargurado. Eu prefiro comer o meu chocolate e ser feliz. Por quê? Porque a minha felicidade vai trazer mais benefício do que a falta de açúcar. Provérbios diz que o sorriso embeleza as pessoas. Mas você tinha que sorrir mais. Provérbios não diz, olha, Coca Zero aumenta a vida. Não, a Bíblia diz sorriso, sorria. Isso vai te ajudar mais a ter uma vida consertada, porque você está fazendo o quê? Isso muda o quê? Nada. O problema é quando você sorri para a vida, você está aberto para ouvir a voz de Deus. Porque gente amargurada, irmão, ele está reclamando tanto, a cabeça dele está tão ansiosa, que nem Deus ele escuta. Então Deus não nos chamou para consertar a nossa vida. A gente não sabe, irmão. Vamos lá, qual é a vida dos seus sonhos? Pensa aí. Primeira coisa, dinheiro. Porque dinheiro você acha que conserta tudo. Ai, pastor, se eu tiver dinheiro, eu conserto minha vida assim, ó, rapidão. Ferramenta natural para viver o sobrenatural. Não vai funcionar. Só vai dar uma limpadinha na flor, mas não vai fazer ela frutificar. Está entendendo o que eu estou te falando? Deus não quer consertar a nossa bios. Ele quer manifestar Zoe em nós. O que é Zoe, pastor? Quem é essa? Onde é que ela está? Zoe é a segunda palavra que aparece lá no texto de João 10. Eu vim para que vocês tenham vida. A segunda vida em abundância é bios. A primeira vida que Jesus diz é Zoe. E o que é Zoe? Muitas vezes na sua Bíblia, a palavra Zoe do grego é traduzido como vida eterna. Então, por exemplo, Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. Qual é a palavra grega usada ali? Zoe. Aí o que a gente acha? Que vida eterna é o quê? Morrer e ir para o céu. É ou não é? Mas não é, irmão. Jesus veio para nos dar Zoe. Zoe significa vida de Deus. Significa o quê? Vida de Deus. Agora, preste atenção que isso aqui é importante você entender. Vida de Deus significa ter em nós o mesmo estilo de vida que Deus tem. A mesma coisa que faz Deus ser quem Ele é, foi dada a nós. Isso é muita coisa ou pouca coisa? Muita coisa. Você tem em você a mesma qualidade de vida que Deus tem. Só para você entender. O meu cachorro, ele é vivo? Mas ele tem a mesma qualidade e natureza de vida que eu tenho? É isso que eu estou tentando explicar. Você tem a mesma qualidade de vida que Deus tem. Aquilo que faz Deus existir, você tem. Tá vendo? Se fosse vamos acordar cedo da manhã para a gente, vamos. Agora, pastor, e daí que eu tenho a vida de Deus? Não estou vendo nada. Por quê? Está aqui dentro. E esse é o problema. A religião foca no que está fora. Mas quando você olha, não tem nada. É bonito, mas nem raiz tem. Deus não está nos chamando, irmãos, para viver uma vida de aparência. Deus quer consertar algo aqui dentro. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Diga comigo, a vida eterna está dentro de mim. E o que é a vida eterna? É o outro nível que Deus quer nos levar. Deus não quer nos levar para o próximo nível natural. Deus quer nos levar para outro nível, sair do nível natural e entrar no nível espiritual. É esse nível que Deus tem para nós. Um nível onde o tempo não nos governa, onde o natural, a lógica, não determina a nossa vida. Um nível onde você planta 1 e colhe 100. É impossível no lógico, mas é possível no sobrenatural. Está entendendo, irmão? A vida de Deus foi colocada em nós para que o sobrenatural fosse o nosso estilo de vida.
Mas o que que nos falta? Primeiro, entendimento. Segundo, fé. Por isso que eu tenho que pregar para você entender. Mas a fé não é comigo, graças a Deus. Porque se eu tivesse que ser cobrado pela fé, Deus o livre. Ao declarar o seu propósito, Jesus não disse que veio ser o modelo de uma versão melhorada de vida. Mas é isso que a religião prega. Em seus passos, o que Jesus faria? Eu não sei, nem quero saber, irmão. Jesus não é um modelo de uma versão melhorada do ser humano. Até porque ele entra nos lugares e bate nos outros. Você fazer isso hoje não dá certo. Já bateu em alguém por causa da vontade de Deus? E Jesus fez isso. Ó, irmão, eu vou te bater, mas é porque Deus está mandando. Não, irmão. Jesus não é um modelo de uma versão melhorada. Até porque senão você vai ter que andar de vestido, Ander. Quer andar de vestido na rua? É confortável. Mas não é legal. Andar de cabelão e pior, você vai ter que virar preto. Porque Jesus era preto. E outra coisa, não vai casar e nem vai ter filho. Que a versão melhorada é solteiro forever. É o modelo de Jesus. Percebe como quando você começa a usar dois neurônios, a religião não começa a fazer sentido? Se Jesus é o modelo que eu tenho que viver para viver uma vida melhor, eu não posso casar. Eu não posso ter carro. Jesus tinha carro? Não. Ele disse que não tinha nem onde dormir, não tinha travesseiro nem cama. Você vai ter que queimar a sua cama. Não, Jesus não veio para consertar o nosso estilo de vida. Está novo ali, mas está errado. Nosso estilo de vida. Oh, quem comia, não coma mais. Não coma mais carne de porco, não faça isso, não faça aquilo. Isso é mudar, é consertar o estilo de vida. Aí eu te pergunto, no mundo onde nós temos mais de 3.000 religiões cristãs, quem está certo? Os que diz que pode cortar cabelo ou os que diz que não pode? Quem está certo? As irmãs que usam saia ou as irmãs que usam vestido? Ou as que usam calça? Quem está certo? Os pastores que pregam de terno, outros que pregam de beijo e o outro que tudo rasgado. Quem está certo? Existe um padrão? Não, porque tudo isso fala de bios. Não está falando de vida eterna, não está falando da vida de Deus. Está falando do nosso natural. Amém? Agora, olha o que Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham, e essa vida é o quê? Zoe, diga comigo, Zoe, é a vida de Deus, a vida eterna. E essa vida é o quê? Agora, olha que coisa. Por que eu mudei a ordem? Primeiro eu falei de bios, para depois falar de Zoe. Para você entender que Jesus fala diferente. Primeiro ele fala da vida eterna, depois ele fala de bios. O que ele está dizendo? Eu vim para colocar a vida natural em segundo plano. Primeiro você entende que você é espiritual e você tem a vida de Deus. E aí o resultado vai se manifestar na sua vida natural. O que Jesus está explicando para nós? Para de se preocupar com a aparência. E comece a se preocupar com a raiz. Qual é mais bonito? Vamos lá. Essa ou essa é mais bonita? Aqui as florzinhas, não aguentou. Morreu. Essa aqui é mais bonita. O problema é que essa aqui não tem raiz. Essa tem. Está até saindo para fora aqui, ó. Preste atenção, irmão. O que você prefere? Ter uma vida aparentemente bonita ou uma vida que tem raiz, que produz e que pode crescer? Pastor, mas a flor caiu. Pois é, mas ela está brotando de novo aqui, ó. Essa aqui não tem. Pastor, mas eu quero uma vida bonita, de resultado. Como é que eu faço? Quais são os passos? Eu não sei, irmão. Porque quando você tem raiz, tem terra e nutriente, nasce sozinho. Que curso que ela participou para ela dar flor?
Qual foi? Irmão, é porque murchou, morreu. Parece que foi pintado esse trem. É tão bonito. Ali fora tem umas de verdade, florida. Se não morreu, né? Bonito, contraste de cor, traços bonitos. Quem fez? E esse? O que você quer? Você quer se parecer com o que o homem produz ou com o que Deus produz? Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando para você. Pastor, eu quero um casamento perfeito. Não existe. Só se for superficial. Porque o casamento de verdade, ele é isso. Cai, suja, ó minha mão. Dá mato, ó. Você tem que tirar o mato. Por quê? Tem vida. Ah, eu quero filho educado, filho que não chora. Empala ele. Porque filho de verdade dá trabalho. E eu não estou falando de criança, eu estou falando de crente. Irmão, ter irmão bonitinho, né, que dá glória a Deus, né, que bate palma, eu não consigo. Estou há 11 anos já tentando. Mas por quê? Porque você não tem como eu pôr você numa forma e falar para você o que você tem que fazer. Isso é natural, uma hora você tem que crescer. Vamos ver, isso aqui não tem folha, aqui ó. Tem hora que dá bicheira, não sei, ó. Aí tem que tirar as velhas. As velhas sim, as plantas, as folhas. Eu, dona Firmina, para ficar de boa. Preste atenção. Eu vim para que vocês tenham zoe. E zoe se manifeste na vida natural. Agora, qual é a qualidade? Em plenitude ou em abundância. Aí, de novo, você tem que ir para o original para você entender. Porque aqui é uma outra palavra grega que o texto usa para nós. Que é perisson. Qual é a palavra? Perisson. Que significa o quê? Abundância. Algo excedente. Superabundante. Mais do que suficiente. Extraordinário. Então o que Jesus está dizendo? Eu vim para que vocês tenham zoe, a vida de Deus. E tendo a vida de Deus, a vida natural de vocês seja extraordinária. Mas primeiro é sobrenatural, para então ter resultados no natural. Você está entendendo? Pastor, eu quero só ter dinheiro. Lógica errada, é a lógica do mundo. Lógica espiritual. Primeiro eu recebo da prosperidade aqui dentro. Depois ela frutifica. Eu quero, pastor, ter uma casa. Primeiro o herdeiro nasce aqui dentro. Depois a casa se manifesta. Primeiro eu tenho que criar raiz. Para depois crescer e frutificar. Isso é perisson. Crescer em abundância mais do que suficiente. Amém? Mas o segredo é a ordem. Primeiro o zoe, a vida eterna, a vida de Deus. Depois eu tenho as áreas da minha vida abençoada por essa bênção. Amém? Está entendendo o que eu estou te falando? Agora, se zoe é o acesso, perisson é a manifestação. Vira para o seu irmão e fala para ele, manifesta. Cuidado, hein? O que vai sair aí? Deus nos deu acesso por meio de Jesus. Agora, isso precisa ser manifestado. Quando que eu acesso o zoe? Quando que eu recebo a vida de Deus? Quando eu nasço de novo. Aquele que crer e for batizado será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoe. Então como que eu faço para ter acesso a zoe? Nascer de novo. Quem já nasceu de novo?
pronto, você já deu o primeiro passo. Você já não é de brinquedo. Você já tem acesso à vida de Deus. Agora, a abundância vai vir como? A manifestação vai vir como? Naquele dia, pastor. Quando eu morrer, minha rua de ouro, ô glória. Minha mansão está sendo preparada, pastor. Irmão, esses crentes vão se decepcionar. Porque eu não vou receber lá o que eu não estou acessando aqui. Se Deus não está manifestando dentro de você prosperidade agora, é lá que você não vai ter mesmo, irmão. Porque é vida eterna. E aonde começa a vida eterna? No dia que você nasce de novo. Tem quantos anos que a sua vida eterna começou? Entenda o seguinte: a vida na eternidade, no pós-morte, é só uma continuação do que você está vivendo agora. Pastor, minha vida agora é um inferno. Então que você toma cuidado. Para onde você está indo? Porque a qualidade do que será manifesto lá já está em você. Amém? Diga, a vida eterna já está dentro de mim. Então, entenda que quando a Bíblia fala sobre uma vida abundante, ela está falando que vida abundante é ter os benefícios se manifestando em todas as áreas da nossa vida, fluindo, transbordando de forma rica, plena e extraordinária em nosso dia a dia. Ou seja, Jesus te salvou para você viver como salvo. Esse dia eu estava orando, e aí o Senhor falou comigo sobre maldição. Maldição é falta de bênção. Se você tem bênção, a maldição não pode estar no mesmo lugar. E olha, profundo. E como é que faz isso na prática? Aí o Senhor disse para mim, o problema é que a igreja tem mais consciência da maldição do que da bênção. Eles acreditam mais na aparência do que na raiz. Se as coisas começam a dar errado demais para você, você já não começa a caçar um trem que deu errado? Tem pecado, tem maldição, tem olho gordo, macumba, alguma coisa tem na minha vida, sim ou não? Você está olhando para a aparência. Aqui, caiu tudo, Asfro. Quer dizer que morreu? E por que você não pensa assim com sua vida? Pastor, está dando tudo errado, mas está tudo bem, eu estou plantado, vai dar certo. Não, pastor, estou em maldição, pastor, jogaram macumba. Eu passei, eu vi, pastor, eu vi. Tinha lá um sapo, meu nome estava lá dentro. E estava costurado. E como você sabe que seu nome estava lá? Ninguém pergunta isso para os irmãos do testemunho, né? Ai, tinha um sapo com meu nome lá dentro. Você descosturou para ver? Mentiroso. Vai que era o nome de outro? Cuidado com as aparências, irmão. Elas enganam. Às vezes, pode ter nada de aparência, é tudo feio. Mas pelo menos tem raiz. Em uma hora vai frutificar. E às vezes pode ter beleza, mas nunca vai crescer. Imagina, você ganhar um trem desse aqui com 10 anos de idade, quando você tiver 20, vai estar com que tamanho? Mesmo tamanho. Por quê? Dura, sim ou não? Dura. Mas não cresce. Tem crente aí, irmão, que é crente há muitos anos, está durando. Mas não cresce. Não cresce. E crescimento não é aparência, é raiz. Essa árvore aqui mesmo, é a... Não é o nome desse trem? Rosa do deserto. Ali na frente tem uma. Deve dar umas 50 dessa aqui. Na vizinha ali. Por quê? Porque conforme ela vai crescendo as raízes, ela está vendo, ó, ela já rompeu a abundância dela. Não cabe mais aqui. Então ela precisa ser colocada num vaso maior. Agora imagina, se eu pego um vasão desse tamanho e ponho essa plantinha lá dentro. Não fica estranho? Mas ela vai... A mesma coisa Deus espera da gente. Deus pegou você e pôs num vaso da eternidade. E agora Ele está esperando você crescer.
Tem um espação enorme para você crescer, de prosperidade, de abundância, de poder, de unção de Deus, mas você está aqui. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Não, Deus me livre, crescer dá trabalho. Prefiro ficar aqui, ó, vendo, vai dar certo, aleluia, aleluia. Jejua que você vai prosperar, jejua. Não, irmão, vamos crescer. Pastor, mas demora, mas frutifica. Amém? Uma vez eu vi uma planta dessa aqui, umas batatonas desse tamanho, já viu? Uns trenzão gigante assim, nem parece que era assim. Mas conforme você nutre, conforme você cuida, ela cresce. Não se preocupe em dar fruto, irmão. Se preocupe em crescer. Você acha que essa bichinha aqui, ó, caiu as florzinhas dela, quando eu pôr ela ali, ela vai ficar, oh meu Deus, eu tenho que frutificar de novo. Vem, Rosa, vem. Ai, meu Deus. Você acha que ela fica aqui? Não. Mas tem crente que fica assim todo dia. Ele jejua a semana toda. Eu tenho que crescer, eu tenho que frutificar, meu Deus. Eu vou andar descalço, eu vou raspar a cabeça. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não, irmão. Come e dorme. Come e você vai crescer. Você está aqui para comer, amém? Eu sei que você não está gostando de comer, que você vem, acho que você vem com a barriga cheia, só pode. Mas você está aqui para comer. Para que você possa. Aí eu te pergunto, irmão, você que tem planta em casa, você vê quando ela está crescendo? Não vê. De repente você passa. Ué, olha o tamanho desse trem. É igual o filho dos outros. Você vê o menino daqui, o ano que vem você vê ele, você fala, não, cresceu, hein? A mãe, que você acha que cresceu mesmo? Acho que ele está tão pequenininho ainda. Por quê? Porque ela está ali em cima, olhando para o guri toda hora. Ninguém cresce porque você olhar ele, você ficar olhando para o menino, cresce, menino, cresce, menino, cresce. Fala comigo, crescer leva tempo. Agora, se nós já temos a salvação, se Zoe já está em nós, por que muitos de nós não vivemos essa abundância? Boa pergunta. Ai, minha cabeça chega a doer de forçar para crescer. Por que parece que Zoe está bloqueada? Tem que desbloquear esse trem. Leva lá meu irmão lá. Por quê? Vamos descobrir por quê? João 10:10. Olha o que Jesus diz. O ladrão. Ladrão. Lembra do Chaves? O ladrão não vem senão para roubar, matar. É assim que começa o versículo. Antes de Jesus falar que ele veio para dar vida e vida em abundância, ele diz: E quem é esse desgraçado do ladrão? Quem é o ladrão? O que você aprendeu? Quem é o ladrão? O diabo. O diabo, pastor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mentira. Imagina o diabo. Mas para você entender o versículo 10, tem que entender o contexto. Vamos ler o contexto? Vamos voltar 2 versículos só. Quando você lê um texto na Bíblia e você não entender, volta. Volta, vê o que tem antes. Pastor, voltar até quando? Até você entender. Volta um versículo, 2, um capítulo, um livro, vai voltando. Sendo assim o quê? No capítulo 7, no capítulo 9, os fariseus estão brigando com Jesus. Eles vieram para desafiar Jesus. E aí Jesus vai responder com uma parábola. A parábola começa no versículo 1, onde Jesus vai falar das ovelhas. Aí o versículo 7 diz, depois que Jesus terminou de explicar, interessante que o versículo 6 diz assim, ó, e ninguém entendeu nada. Tipo eu pregando, você está aqui, amém. Depois, né, sem de nada, você falou, mas foi bonita, a árvore, o trem, foi legal. Aí, como ninguém entendeu nada, Jesus lhes disse, de novo, Jesus está desenhando, ele tinha um quadro. Ó, em verdade vos asseguro,
Eu sou a porta das ovelhas. Nesse texto, Jesus ele faz uma confusão, porque ele fala que ele é a porta das ovelhas, ele é o porteiro e ele é o pastor. Ele é tudo. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não. Preste atenção, Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou o pastor, e o povo está, gente, não estou entendendo o que esse cara está falando. Aí Jesus falou assim, ó, deixa eu explicar para vocês, todo mundo que pregou para vocês antes de mim era tudo ladrão. Entendeu agora? Aí todo mundo regalou os olhos, peraí, o senhor falou o quê? Volta essa parte. Todos, quantos? Todos. Jesus, mas o senhor sabe que o João Batista veio. Aham. E antes do João Batista teve o Zacarias. Aham. E o Isaías. E o Moisés. Todos os que vieram antes de mim são. Credo. Jesus está dizendo que todos os líderes religiosos e profetas que vieram antes de mim, é tudo ladrão. E eles estavam tentando roubar as ovelhas, mas as ovelhas não. Significa que, quando o povo de Israel não escutava os profetas que falavam com eles, na verdade as ovelhas estavam dizendo, você não é legítimo. Jesus pegou pesado, pegou? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que todos os pregadores, os líderes que vieram antes dele, eram ladrões. Agora, por quê? Vamos ler. Mateus 23, 13. Aqui é a sequência do ai. Jesus está falando um monte de ai. Mas vamos ler só 2 ai. Ai de vós, doutores da lei e fariseus. Olha o elogio. Aí, ó, se Jesus é seu modelo de vida aperfeiçoada, começa a dizer para a pessoa, hipócrita. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Portanto, vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. O que Jesus está dizendo? Vocês são de mentira e estão criando um monte de mentiroso. Aí fica pior, porque Jesus é um modelo exemplar, Jesus é o cara. Olha aí que bonito. Versículo 15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus. De novo. Hipócritas. Porque viajais por mares e terras para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um discípulo. Vocês viajam para pregar a palavra e para fazer um discípulo. No entanto, uma vez convertido, vocês os tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Jesus é o modelo, irmão. Jesus é top. Jesus falou, vocês pregam, mas a pregação de vocês resultam em falsidade e essas pessoas vão tudo para o inferno. Por quê? Não tem raiz. Então o que Jesus está dizendo? Todos esses que vieram antes dele pregavam a palavra de Deus? Sim. Mas estava roubando, matando e destruindo. Por quê? Ao ensinarem as pessoas a viverem uma vida boa, aceitável aos olhos de Deus, eles rejeitavam. Quando Jesus vem, os fariseus, por zelo, matam Jesus. Porque eles acreditavam que ao matar Jesus, estavam cumprindo a lei. O que significa? Quando você foca em bios, você acaba matando Zoe em você. Quando você foca em ter o casamento perfeito, ao invés de desfrutar do relacionamento, você vai perder os 2. Porque o casamento perfeito não existe e Deus não vai poder abençoar o seu casamento porque você está esperando algo natural acontecer. Está entendendo? Por exemplo, estava conversando ontem, foi ontem? Um dia dessa semana aí. A gente quer que dinheiro caia do céu. Que a gente acha que prosperar é isso, é dinheiro cair na nossa conta. E eu já te dei vários exemplos aqui de pessoas que oraram,
pedindo ideias e não dinheiro. E a gente quer o quê? Quer a beleza, mas não quer o processo. Imagine, é melhor você ter R$ 1 milhão na conta ou você ter uma ideia que vai te fazer prosperar? Pastor, 1 milhão, é claro, eu sou imediatista. Sou geração TikTok. Passou de 60 segundos, eu não assisto mais o vídeo. Por isso você vai morrer. E não vai viver nada. Porque o que Deus tem para nós é um processo. E é um processo orgânico. Não tem fórmula mágica. Amém? Então Jesus está dizendo que todos esses que pregavam essa mudança de vida radical, pare de comer isso, pare de vestir aquilo, foca nisso, faz aquilo, é legal, é bonito, mas rejeita o Filho de Deus. Pregando bom comportamento, os fariseus rejeitaram o Filho de Deus. Muitos de nós ouvimos boas pregações, mas no fundo essas pregações estão matando a vida de Deus em nós e fortalecendo a nossa carne. Está entendendo? Então quem é o ladrão que Jesus diz? O ladrão não é um demônio com chifres. O ladrão é todo o ensino que tenta te fazer uma boa pessoa, pelo esforço, pelo mérito próprio, enquanto rejeita a superioridade de Cristo e a supremacia da sua graça. Quem é o ladrão? É aquele que tem aparência de pregador de Deus, mas na verdade está sendo instrumento na mão do diabo. Por exemplo, eu vi um pregador famoso, o maior pregador do Brasil. Agora ele perdeu para um bispo doido que apareceu do nada aí. Mas tem o evangelista lá, né, do banquinho. Fez uma série. Seja a melhor versão de si mesmo. É bonito. Milhões de pessoas assistindo. Mas Jesus está dizendo que é ladrão. Porque quando eu digo para você o que você tem que fazer para melhorar, eu estou ocultando de você o que Jesus fez para te transformar. São coisas diferentes. Amém? E Paulo fala sobre isso. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Sabe, entretanto, disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí já pensa, desgraça, pastor, é guerra, é fome. É não, presta atenção. Os homens, aí que homens? Os líderes mundiais. Não, ele está falando para a igreja, presta atenção, é para você, ele está falando para você. Os homens amarão a si mesmos. O como, pastor? Eles vão viver como? Não, amar a si mesmo é a sua própria vontade. São líderes que lideram não para apacentar o povo de Deus, mas para apacentar a si mesmo, apacentar o ego. Por que todo pastor quer a igreja cheia? Porque quer salvar o mundo, né? Não, é para ele postar foto, falar aqui, ó, a minha igreja aqui, a sua não tem ninguém, né, seu Zé Ruela? A minha tem um monte. Amantes de si mesmos serão ainda mais gananciosos, né? Você viu a igreja que perdeu o banco? Você sabe que tem uma igreja que tem um banco, né? Aí perdeu, né? Porque deu problema, está na justiça. Você não sabe dessas coisas, né, irmão? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos dos pais. Aí você acha que é seu pai, sua mãe. Não. Pais aqui está falando da paternidade espiritual. Está falando do legado apostólico. Ingratos, ímpios, né? Pais de gente do mundo, mas não, é da igreja. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigos. Aqui que mudou a chave. Mais amigos dos prazeres do que. Então não quer dizer que não é amigo de Deus. É aqui que a chave interpretual está para você. Ele está dizendo de crente. São amigos de Deus. Têm aliança com Deus. Mas amam mais os prazeres. Aqui é a chave do versículo. Com aparência. O que é piedade? Fazer a vontade de Deus. Com. Parece que é de Deus. Ó, irmão, quer mudar de vida? Vem aqui. Oração da meia-noite. Que os pastores de oração tudo faz assim, não? Fica carinha lisa.
Oração da meia-noite, sua vida vai mudar. Já viu esses pregador da internet? Aparência de piedade. Parece. Todavia, negando. O que significa? São pessoas que pregam que estão te conduzindo à vontade de Deus, mas na força humana. São pessoas que dizem para você, você tem 1 ano de crente e sua vida não mudou ainda. Alguma coisa está errada. Seu pastor não é de Deus. Quantos anos você está lá? Igual os irmãos ficam falando com o André, você ainda está lá. Por quê? Cadê o resultado? Onde está? Olha aqui onde eu estou. Estou aqui, ó. Estou todo florido. Ó. Todo floridinho. Cheirinho de nada. E você está aí ainda? Velho murcho? Vem para cá. Vamos florescer. Aparência de piedade, mas nega o poder. Aí Paulo diz o quê? Dá dislike, desinscreve do canal, para de seguir, para de escutar. Por quê? Porque todas essas características, irmão, não parece de alguém do mundo? Parece ou não? Mas são de púlpito. Paulo está dizendo, virão dias terríveis, onde o mundo vai entrar dentro da igreja, não pelo pecado, mas pelo sistema de esforço próprio. Está entendendo como é pesado isso? Amém? Líderes dentro da igreja, que aparentemente estão pregando a palavra de Deus, mas na verdade estão roubando das ovelhas o acesso à vida abundante que elas receberam em Cristo. Você já tem a vida abundante. Você não tem que fazer algo para prosperar, você já é próspero. Amém? Então para que esse trem, vamos jogar esse trem daqui. Pastor, mas eu sou próspero e cadê o dinheiro? Calma, irmão. Cadê? Vamos regar. Calma, bebê. Aqui, ó. Tá, pastor, e a prosperidade? Calma, alimenta e descansa. Deixa crescer. Não, pastor, mas meu boleto vai vencer. O outro também, ano que vem também. Tá tudo certo. Né? Graças a Deus, meu banco faliu. Aleluia. Foi-se minha dívida. Aleluia. Deus tem os meios dele. Aleluia. Se ele não me der o dinheiro, ele quebra o branco. É um processo, irmão. O que essa planta tem que fazer para ela frutificar? O que ela tem que fazer? Nada. O que o Gabriel tem que fazer? Eu ia trazer ele aqui na frente, mas ele não quer vir. O que ele tem que fazer para crescer? E por que você acha que você tem que fazer alguma coisa? O que você tem que fazer é ser cuidado por Deus. Ser podado por Ele na disciplina. Ele vai fechar a portinha e falar que não, bebê. Tá bom, papai. Aí você vai de novo, ele fecha de novo. Ele vai te podando. Aí ele vai colocando você num vaso maior, à medida que você vai crescendo, põe mais adubo. E enquanto isso, alimenta e descansa. Está entendendo? Pastor, mas como que eu vou prosperar assim? Irmão, vai por mim. Quando você tem a mente descansada, as ideias vêm. Enquanto você está doido querendo pagar a conta, você não pensa em nada, só pensa em dívida, empréstimo. Mas quando você descansa em Deus, o Senhor te dá uma ideia e as coisas mudam. Amém? O outro nível que Deus tem para você não é um nível de melhora, é um nível de manifestação sobrenatural. Eu não quero que você melhore de vida esse ano, eu quero que você viva uma transformação radical, irmão. É você olhar em dezembro, olhar para trás e falar assim, cara, como que eu cheguei aqui? Eu era aquela plantinha velha, toda arregaçada, sem flor, sem forma, sem vazio, sem nada. E olha o que eu estou. Eu saí do natural e fui para sobrenatural. Mas o que eu tenho que fazer? Paulo disse. O que Paulo disse? Afasta-se deles. De quem, pastor? De pessoas que roubam as ovelhas de Deus. Como que eles roubam? Preste atenção que eu vou ler para você e nós vamos orar.
Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar, e eu mostrei para você que o ladrão é o ensino falso, que te leva ao esforço próprio. É a lei. Amém? Como que a lei nos rouba? O sistema legalista religioso nos roubam as ovelhas de Deus, impedindo que elas encontrem a verdade e o descanso da graça, mantendo-as cativas em um sistema religioso que não pode dar vida. Eles também roubam o povo financeiramente, através de um sistema de contribuição corrupto. Assim que eles roubam, como que eles matam? Eles matam as ovelhas espiritualmente, sobrecarregando-as com fardos pesados de legalismo que ninguém pode carregar. Suas mensagens não nutrem, mas iludem e matam a vida espiritual que está dentro do povo. Como que destroem? Eles destroem as ovelhas, guiando-as para o caminho da justiça própria e do humanismo. O resultado final é que nem eles e nem as suas ovelhas viverão a plenitude de Deus e não serão arrebatados. Aqui que está a grande questão. Você quer uma vida de aparência ou você quer uma vida de processo e no final você ser arrebatado? Porque a gente esqueceu disso, irmão. Jesus vai arrebatar a igreja. E não é todo mundo que vai, não. É só aqueles que estão enraizados. Coisa de aparência não vai, não. Você está entendendo? Eu quero ser arrebatado, irmão. Você quer também? Então descansa. Para com essa agonia. Pastor, eu quero fazer, eu quero. Para, eu quero. Viva a vida que Deus tem para você. Reabra os poços do seu Pai, confesse a palavra, ore em línguas, declare a verdade de Deus e descanse. Amém? E quanto ao ladrão, o que você faz com ele? Prende ele? Não, bate nele? Pastor, vamos lá na igreja, vamos lá bater nos irmãos? Não, irmão. São nossos irmãos, deixa eles. Deixa eles brincar. O que tem? Agora, a ordem de Paulo é: você que entende, vai fora. Perceba que Paulo não disse pregue para eles. Paulo disse o quê? Afasta-se. Você não precisa ir no comentário do YouTube e falar, gente, ele é tudo mentira. Vai lá para a minha igreja, lá nós fala a verdade. Não, só afasta. Amém? Pare de tentar discutir com as pessoas. Se as pessoas querem viver na lei, deixa elas. O que você tem que fazer? Afastar. Afaste-se de todo ensino que produz medo. Afaste-se de toda voz que diz que a graça não é o suficiente. É graça mais alguma coisa. Afaste da religião de plástico. Joga fora. Amém? Entenda isso, irmão. Se você entender que você é uma planta plantada no jardim de Deus e que Ele está cuidando de você, essa é uma outra pregação que eu quero pregar. Jesus diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, o lavrador. Você é a planta. E Deus está cuidando de você. Amém? Mas é outra pregação. Hoje o que eu quero que você entenda é: seja de verdade. Ainda que você não tenha a beleza que você queira, nos resultados que você queira, mas seja de verdade. A graça vai frutificar na sua vida. Amém? Pastor, mas lá está falando tão bonito, parece ser tão mais rápido. Foge. Afaste-se deles. Deixa Deus trabalhar. Amém? Fica de pé.